Fala pessoal, tudo bem? Mestre Nacional Thales Bond aqui para mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós teremos um vídeo muito especial, pois nós iremos falar do jogo do século, a partida mais bonita do século XX, nada mais nada menos do que Bob Fischer entrando na 64 casas. É um jogo fenomenal, tá pessoal? Lembrando que o Fischer ele era bem novinho durante essa partida, ele tinha por volta de 13 para 14 anos. E aqui nós estamos já no tabuleiro, sem mais delongas. O Bob Fischer está de pretas, jogando contra o Donald Burney, que é um grande mestre, que foi várias vezes campeão americano. O Fischer bem jovem, como eu já disse, e essa partida ela ficou marcada até hoje. Todo jogador de xadrez precisa conhecer essa imortal, né? Esse primo de beleza que o Bob Fischer fez. A verdade é que o Donald Byrne jogou um pouco estranho também, e o Fischer conseguiu punir bem os erros do Donald Byrne. Nós vamos ver isso durante o jogo. Ele começa com o cavalo F3, que é um lance bastante flexível. É sempre legal a gente entender o primeiro movimento, porque às vezes a gente acaba decorando o lance e não entende o motivo por trás do lance. O lance do cavalo F3 é muito flexível, porque ele mantém os planos tanto do peão da dama, quanto da inglesa, quanto de outras aberturas hipermodelas também, como a Lassey e etc. Tá? Depois de cavalo F3, o Fischer joga cavalo F6, C4. Parece que a gente vai ter uma espécie de hatch, uma espécie de inglesa no tabuleiro, mas o Fischer joga G6, cavalo C3, ameaçando, né, criando ideias G4. Só que o Fischer está bem tranquilo quanto a esse C4, porque ele também é jogador de Índia do Rei. Para quem não conhece bem o repertório do Bob Fischer, ele era muito conhecido pela célebre frase E4 is the best by test, e também por ser um jogador que de pretas jogava bastante agressivo com a Siciliana Laidoff na maioria das vezes, e também contra o peão da dama, a Índia do Rei, né? Então ele não tem medo aqui do Donald Byrne jogar um peão para E4, mas tem muita gente que não sabe que o Fischer ele não jogava só isso, né? O nível que o Fischer tinha, ele também jogava outras coisas, inclusive ele já chegou a jogar Gambito da Dama, já chegou a jogar defesa Grunfeld, como nós vamos ver aqui no tabuleiro, já chegou a jogar abertura Larsen contra o Henrique Beck. Nós temos uma grande partida que o Fischer joga a abertura Larsen com o lance B3. Nessa partida ele joga bispo G7, mantendo os planos das brancas jogarem a Índia do Rei, mas o Donald Byrne joga primeiro o lance D4. Acredito que talvez se E4 direto tenha que pensar um pouco em C5. Eu acho que não é bom não, tá pessoal? Mas dá essa sutileza a mais. Acho que o preto deve jogar D6 e D4 deve transpor para a Índia do Rei normal. Ele joga D4 primeiro e depois de roque, o Donald Byrne, aqui ele também tem a oportunidade de transpor para a Índia do Rei jogando o lance C4. Mas a Índia do Rei ela tem diversas variantes, né? Ele pode jogar com E4 e pode não jogar com E4. Tem muitas variantes muito conhecidas com G3, tem a do bispo F4, que inclusive é que vai ocorrer nessa partida. Nós temos a do bispo G5, que é uma muito jogada também. Ele opta aqui por, se eu não me engano, a variante russa, que é com dama B3, mas uma ordem um pouco diferente. Dama B3, olha lá, é chamada de, se eu não me engano, tem um nome de variante russa, mas eu acho que é na Grunfeld. Bom, aqui ele joga bispo F4, controlando o centro do tabuleiro, desenvolvendo mais uma peça. E depois do lance D5, nós não temos mais uma Índia do Rei. É claro, nós temos uma Grunfeld no tabuleiro, uma abertura Grunfeld. Agora eu lembrei mais ou menos, eu acho que a defesa Grunfeld variante russa é com D5 e agora o lance dama B3. Essa daqui que é a variante russa. Parece um pouco com a inclusão do bispo F4. Agora ele joga D5, entrando na espécie de Grunfeld. E depois do dama B3 parece que a gente está numa abertura russa com a inclusão do bispo para a casa de F4. O Fischer aqui, ele joga muito semelhante à abertura russa, a variante russa da Grunfeld. Ele joga D captura C4 e depois de dama captura C4 ele joga C6. Um lance bem tranquilo. A ideia é jogar cavalo para a casa de D7 e depois cavalo para a casa de B6. Observa, pessoal, que enquanto o rei do Fischer já está rocado, já está saudável, protegido no canto do tabuleiro, as brancas começam a postergar muito o roque. E ainda falta mover o peão, tirar o bispo e depois efetuar o roque. Ou seja, faltam pelo menos 3 lances para as brancas conseguirem colocar o rei em segurança, né? E ele deveria
ter começado o mais rápido possível aqui, tá? Ele joga E4, que é o natural, prepara para tirar o bispo, parece que vai dar tudo certo, mas o Fischer começa aqui a criar ideias de contra-jogo já rápido, com o cavalo para casa de D7 para jogar o possível cavalo para casa de B6. Observa, de novo, o rei das brancas ainda se encontra no meio do tabuleiro. E aqui seria o momento ideal, talvez para tirar o bispo, jogando bispo E2. Eu estou observando aqui no book que tiveram várias partidas nessa posição com o lance bispo E2. Só que o Donald Byrne ele joga torre para casa de D1, postergando o roque. E aqui ele vai criando problemas para si mesmo. Por quê? Porque a gente sabe que o principal princípio da abertura é colocar o rei em segurança. A segurança do rei é um dos principais princípios do xadrez inteiro, tá? Você precisa lembrar de colocar o seu rei em segurança, né? E na maioria das vezes é bom que você faça com que o seu oponente também não tenha o rei dele em segurança. O Fischer joga cavalo para casa de B6 e depois de dama para casa de C5, observa, teve que mover mais uma vez a dama, não conseguiu acelerar o roque. Segue bispo para casa de G4, um lance que perturba um pouquinho o cavalo, cria algumas ideias, e aqui o Donald Byrne deveria possivelmente seguir com os planos de efetuar o roque com o lance bispo E2, esse seria o melhor lance nessa posição, mas o Donald Byrne prefere jogar aqui o lance bispo G5, mexendo pela segunda vez com a mesma peça. O rei continua no centro do tabuleiro, já tem cheiro que vai dar errado, pessoal. Eu costumo dizer isso para meus alunos, tem certas posições que o seu adversário ele desrespeita a harmonia do xadrez e começa a subir um cheiro de que vai dar errado, entendeu? Você começa a sentir o som da capivarada chegando. E aqui o Fischer ele executa um lance lindo, tá? Um lance muito bonito mesmo, o início de uma combinação belíssima. Eu vou dar um tempinho para você pensar nessa posição. Eu sei que você pensou porque você gosta de estudar xadrez. Aqui o lance que o Fischer joga é fenomenal. Ele joga cavalo para casa de A4. E você pode se perguntar, Thales, quem está defendendo esse cavalo? E a resposta é ninguém. Ele está defendido por meio de temas táticos. O Donald Byrne nessa posição, ele joga o lance dama para casa de A3, entregando praticamente o peão da casa de E4 com o rei ainda no centro do tabuleiro. Se ocorre a captura de cavalo captura 4, nós teríamos aqui o bonito lance cavalo captura E4, seguido provavelmente de bispo captura F3 e cavalo captura G5. Uma possível sequência seria aqui, vamos supor, dama captura E7, mas depois de dama para casa de A5, cheque, a posição ela começa a ser muito difícil também por conta do raio-x, né? Se o jogador das brancas optar por voltar o bispo, eu posso no mínimo capturar e já está vindo a torre aqui para casa de E8, né? E se, por exemplo, ele tenta voltar a dama para casa de C1 para defender o bispo, vale lembrar que o cavalo aqui ele também está mal defendido. Então eu posso muito bem aqui jogar primeiro bispo captura F3, provavelmente deve ser o melhor lance nessa posição. E se ele jogar peão captura F3, que ele tem que jogar, agora a gente pode jogar dama para casa de A5, cheque, atacando o cavalo e atacando o bispo pela segunda vez. E a posição aqui é desastrosa para o lado das brancas, tá? Então o Donald Byrne ele joga aqui o dama para casa de A3 direto, entrega o peão depois do cavalo captura C3, B toma C3 e cavalo captura E4. As brancas têm um peão a menos, né? Embora esteja caindo aqui E7, mas nós vamos ver que a captura desse peão E7 decreta praticamente a derrota, embora aqui a posição ela já é bem complicada para o jogador das brancas, tá? O jogador de brancas, Donald Byrne, ele segue com bispo captura E7, e aí vem uma sequência maravilhosa, como eu já disse para vocês, uma das sequências mais bonitas do xadrez. Dama para B6, desenvolve a dama, sacrifica a qualidade com a aposta do rei, estando no centro do tabuleiro. O rei não rocou, pessoal. E esse foi o problema das brancas nessa partida. O principal problema das brancas, sem dúvida nenhuma, foi ter deixado o rei no centro do tabuleiro. Aqui, se bispo captura F1, a posição é perdida praticamente, porque depois de bispo F8, atacando a dama, joga, por exemplo, um dama para casa de B3, eu posso seguir com torre E8, e o ataque ao rei
vai decidir a partida. Por exemplo, dama captura B6, eu posso jogar aqui a captura B6 Thales, mas as brancas têm uma qualidade a mais. Só que o ataque aqui, ele é devastador. Por exemplo, se bispo E2, eu posso jogar cavalo captura C3. E essa posição, ela é mortal, né? Torre D2 aqui, tem que ver ainda o que vai acontecer, mas eu acredito que essa posição, ela está praticamente perdida por meio de alguma sequência como B5, mesmo nem precisa capturar, né? Eu já tenho compensação o suficiente pelo material. Por exemplo, se cavalo captura E2 aqui, torre E2 e bispo B4, eu tenho vantagem também no tabuleiro, né? Que já praticamente depois de rei D1, torre A8, a posição ainda é vantajosa para as pretas. Mas eu acho que não capturar ainda é melhor. Por exemplo, bispo B4 coloca mais um problema de raio-x e a posição ela vai cair aqui em algum momento. Então ele não captura, ele joga bispo para casa de C4 e depois de bispo C4 segue na partida, cavalo toma C3, lindo esse lance, cavalo captura C3. A ideia principal desse lance é que se joga o lance como dama captura C3, torre de F8, vai cair o bispo forçado, depois de um bispo F8, provavelmente aqui na posição que deve seguir bispo F8, tá? Só que ele joga bispo C5, parece muito bom, ataca a dama, não tem mais os temas ali na casa de E7, parece lindo, né? Claro, torre de F8, cheque, rei F1 e agora a posição fica complexa. Nesse momento, o Bobby Fischer toma uma decisão muito linda, muito bonita. Eu vou deixar você pensar um pouquinho. Essa daqui é uma das posições mais conhecidas do xadrez e o Bobby Fischer aqui arremata o Donald Bunny com o seguinte lance. Vale lembrar que a dama dele está atacada, o bispo na casa de C5 está atacando a dama de B6. Só que o Bobby Fischer, ele calculou tudo e viu que o lance bispo para casa de E6 praticamente vencia a partida, porque garantia uma vantagem material muito grande. E olha que legal essa sequência. O Donald Bunny, ele aceita que a dama jogando bispo captura B6 e o Fischer aqui segue uma sequência que a gente vai ver na partida. Mas o lance que a gente poderia pensar também nessa posição seria se as brancas jogassem, ao invés de capturar a dama, capturasse o bispo primeiro. Bispo para casa de E6. E aqui teria um checkmate muito lindo, o famoso checkmate Philidor, com o lance dama para casa de B5, cheque. Se joga rei para casa de E1, nós já temos mate rapidamente com dama para casa de E2. E se joga rei G1, cavalo cheque, mate de Philidor aqui. Rei F1, cavalo G3, se rei E1 de novo, dama E2 mate. E aqui se joga rei G1, agora vem o belo mate Philidor, dama F1, torre F1, cavalo E2, checkmate. Olha que bonito, né? Mas o Donald Bunny, ele resolve capturar a dama do Fischer e é melhor porque não toma mate, né? Realmente é a melhor sequência para as brancas. O branco aqui, ele está praticamente perdido porque o Fischer, ele tem um ataque aqui devastador. Não adianta ter a dama mais, porque o Fischer vai recuperar o material e vai recuperar com juros. Bispo captura C4, cheque, rei para casa de G1, forçado, único movimento possível, cavalo E2, rei para casa de F1, forçado, único movimento possível. Agora tem um ataque a descoberto do bispo aqui em cima do rei das pretas, ele captura primeiro o peão, olha que beleza, primeiro captura o peão antes de tomar qualquer decisão. O rei volta para G1, cavalo E2 cheque de novo, rei F1, voltou à posição, mas agora com um peãozinho a mais no bolso, e ele decide aqui jogar com cavalo C3, o cavalo está defendido pelo bispo depois, né? Depois de um lance como rei para casa de G1, o cavalo está defendido pelo bispo, atacando a torre, e você pode aqui executar um belo lance A toma B6, que abre a torre atacando a dama e continua atacando a torre na casa de D1. A posição ela é muito triste para o jogador das brancas aqui, está praticamente perdida. Depois de dama B4, atacando o bispo, eu só preciso defender o bispo com torre A4 primeiro, captura o peão ali de B6, cavalo captura D1, e o Fischer aqui, mesmo tendo uma dama a menos, né, ele tem outras peças para compensar. Ele tem aqui uma torre e 2 bispos, e além disso, um peão para compensar pela dama. Se você for calcular, você vai ver que ele tinha 3 pontos materiais aí de vantagem na posição, fora o ataque. Segue aqui H3, a partida é muito bonita ao final também, torre captura 2, rei H2, cavalo toma F2, torre para casa de E1, oferece uma troca ao Donald Bunny, apostando que talvez no final a dama conseguiria dar alguns cheques, né? Afinal de contas a dama ela dá cheque demais, tentando algum tipo de perpétuo, mas depois de torre toma dama para casa de D1, bispo F1 e cavalo captura. Aqui o Fischer não vai nem jogar para
fazer dama, ele vai jogar pro mate, tá? Bispo D5, já cria a ideia de ataque do bispo combinado com a torre. O jogador das brancas, Donald Bunny, ele volta o cavalo para casa de F3, cavalo E4, com muitas ideias de ataque, dama para casa de B8, peão B5, apostando também, né, claro, em avançar o peão em algum momento se for necessário, H4, H5, cavalo para casa de G5, rei de G7, olha o bispo soltando e voltando para o jogo, rei para casa de G1, bispo C5, cheque, e não tem jeito aqui, vai entrar em rei de mate, rei para casa de F1, olha como que ele vai arrastar o rei até o mate, cavalo G3, tem que ir para E1, rei E1, aí bispo B4, cheque, tem que ir para D1, rei D1, aí bispo B3, cheque, tem que ir para C1, rei C1, aí cavalo E2, cheque, tem que ir para B1, única casa, cavalo C3, cheque, rei para casa de C1, única, e aí torre para casa de C2, checkmate. Olha que partida linda do Bobby Fischer, uma verdadeira aula do Bobby Fischer para nós. Agora você entende por que ele é considerado por muitos um dos maiores jogadores da história, se não o maior jogador da história, e por que essa partida ela é considerada o jogo do século, né? Que beleza, coisa linda de se ver. E eu deixo a pergunta para o final do vídeo aqui para você responder aqui nos comentários. Você considera o Bobby Fischer o melhor jogador de todos os tempos? Ou você acha que tem outros jogadores à frente dele, como Kasparov, Karpov, Magnus Carlsen, jogadores da atualidade? Deixa sua resposta aí nos comentários, tá bom? Até logo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu!